Minha Nossa Senhora! Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e em tempos de pandemia continuo jogando em casa. Que é o 86 e Parque Antártico, que é um nome muito melhor que Allianz Parque. Aqui é o Aguiar e vou te falar aí, Caissara. Primeira divisão só a Vila Belmiro, viu? Que o resto tudo já desfilou a segundona, viu? E o Morumbi? O Morumbi jogou a segundona do Campeonato Paulista, até mais feio do que o Palmeiras. Paulista? Paulista de 1991. Caraca, o torcedor do São Paulo se nega contra essa informação aí. É discutível esse tema, hein, Aguiar? Eu sei que é o seguinte, a coisa era tão feia naquela época, que eu lembro até ter recortes e tudo, mas eu lembro da época também, que os caras compravam ingresso e ganhavam 4 sorvetes pra ver se a torcida ia pro jogo, cara. Pra encher o Morumbi é complicado, porque 30 mil parece que tá vazio. Ele estádio gigantesco. Imagina, e jogando 4 meses, 5 meses só contra time pequeno do interior, que ele, né, que ficou na segunda divisão, pegou os menos ranqueados, e aí os times grandes, né, Palmeiras, Santos, Corinthians, até a Portuguesa, o Juventus, tá tudo no grupo mais forte, Ponte Preta, Guarani também, tudo no grupo mais forte, entendeu? O São Paulo tava lá jogando trocando ingresso por módulo sorvete. amarelo. Trocando ingresso por sorvete. Mas aí podia ser uma ação de marketing boa, né? O São Paulo podia ser o Que Bom, ou o mais antigo ainda, só quem é das antigas sabe, lembra do sorvete Iopa. E era esse mesmo, Iopa mesmo, viu? Eu tô falando porque eu lembro de uma reportagem que o São Paulo jogou contra, eu acho que o Inter de Limeira, e aí o jornal de grande destaque, o torcedor do São Paulo que não for pro estádio vai ganhar não sei quanto sorvete, e era essa marca aí mesmo, viu? Acho que nem existe mais essa marca, né? Eu acho que não existe mais não. Hoje em dia, qual que é o sorvete que você mais chupa, Aguiar? Sorvete, assim, sorvete... Sorvete, Aguiar, eu não tô falando de outra coisa, é sorvete. Não, que eu tenho que tomar cuidado com as suas perguntas. Não, mas vai fazer merchan aqui? É porque eu vou falar das marcas aqui da minha região. Pode falar. Você é acionista de alguma marca, ou Aguiar? Não sou. Só vai aqui as marcas que tem umas marcas boas. Tem a Perfeito, tem a Jundiá, tem a Frutiquelo. Só umas marcas aqui que muito boas aqui na região. Qual é uma que tem bastante aqui em Guaianazes ou Caiçara? É a Lips, né, que eu acho que, pelo menos na região de São Paulo aqui, ela é bem tradicional. E essa Jundiaí que o Aguiar falou, eu já consumi aqui, se acha em mercados aqui, é bem boa mesmo. Ela tem um preço ok, assim, entrega um produto melhor que as concorrentes. Ô Caiçara e Aguiar, vamos falar a verdade que geladinho é muito mais legal que sorvete. Em alguns lugares é Bidu também. Bidu, sacolé. É só outro nome, mas o propósito é a mesma. Bidu, sacolé, gelinho, geladinho. Ou que talvez 86 mais conheça, até em alguns lugares até chup-chup. Chup-chup. Chup-chup que eu conheço é aquele de... Doce de leite. É, de doce de leite, é. Aquele doce de leite que ele não tem nem uma cor muito agradável, que você vê que é química pura, mas tá lá. Você morde a embalagem plástica até resgatar tudo que tinha no pacote. Aqui, eu conheço, aqui é geladinho, aqui na cidade que eu moro. E tem aqueles gourmet agora, né? Que até geladinho agora tá gourmet. Aí você paga aí R$2,50, 3 conto no geladinho todo especial, sensação, com não sei o que, um monte de coisa. Tinha o industrializado, que era o que eles falavam que era geladinho americano. Você lembra, Guiar? Lembro, geladinho americano. Você compra na loja... Que ele não tinha sabor, ele tinha cor, né? Isso, aqui você compra um pacote fechado na loja de 99. Isso. Ele tinha cor. Que era parecido com o suco do Chaves, né? Que não tem sabor, a cor. É tamarindo com sabor de laranja. Esse americano era o que suco e gelo, né? Tipo, não tinha sabor nem nada, era só... Tinha até umas cores extravagantes, assim, um azul, um vermelho que não lembra nenhuma fruta, era cor totalmente aleatória. Verdade. É isso aí. Em qual estádio você consegue comprar um geladinho, Aguiar, hoje em dia? Hoje em dia, agora você pegou, hein? Meu, aqui, né, aqui é mais tranquilo, mas teve Copa São Paulo aqui, né, na cidade que eu moro. Então é mais tranquilo pra entrar com esse tipo de produto. Agora, em estádio da primeira divisão, acho que não tem não, né? Não, acho que não. A galera cobra 6 conto no sorvete, aquele picolé safado. Imagina um geladinho gourmet quanto os caras iam cobrar. Não. Já pensou? Ia ser 15 conto o geladinho gourmet. Pô, você é louco. Mas vou te falar só fechar. Porta de estádio, mudando de geladinho direto. Porque quando eu ia muito pra estádio, quando eu era mais novo, que eu não podia passar sem comer, é o lanche de pernil. O pernil clássico, né? Eu acho aqui na
região de São Paulo, principalmente no Pacaembu, todos os estádios que você for vai ter, né? Que é o mesmo cara que trabalha no dia do jogo do Pacaembu, ele vai lá com o carrinho e vai pra qualquer estádio. Então é basicamente a mesma coisa. Mas eles cobram caro, é 10 conto no lanche. Não, se fosse 10 conto tá bom. Eu acho que hoje você encontra pelo menos 15. Caraca, eu via. Mas eles ganharam uma concorrência agora que é covardia, que tem a pita de 10. A pita de 10 acho que é o lanche mais popular, digamos assim, da porta dos estádios. Porque, pô, uma pizza você consegue rachar em 2, sai 5 pra cada. Não tô dizendo que a qualidade da pizza seja das melhores e tal, mas é comestível. Bem marreta mesmo. Mas você falou de popular, de porta de estádio pode até ser, mas o lanche mais popular do centro das cidades é o famoso churrasco grego. Ah, churrasco grego. Aquele suco que... O suco com água de chuva. Também é só a cor. E o balde da limpeza. E o cara tem o famoso pano carapé. Sabe qual que é o pano carapé, ou Aguiar? Explica aí. Você não sabe o que é o pano carapé? Não. O pano que limpa a cara, limpa o pé. Maravilha. Depois dessas boas práticas de vigilância sanitária. Que office boy que frequentou o centro de São Paulo, que rodou aquelas avenidas lá e nunca comeu um churrasco grego na hora do almoço? Mas no tempo que era boy, era um passe, né? Que não era bilhete único. Meu tempo era passe de papel. Não sei se vocês pegaram isso. A gente sabe que você foi espírita na sua adolescência, ô Aguiar. Mas você conseguia trocar passe por lanche. Então, passe de papel, né? Era $1 e um cachorro-quente. Mas você chegava o quê, Aguiar? Você chegava pro cara que vendia o lanche e falava assim, o pai Jair trouxe mandando esse passe aqui pra você. Não, mas o preço já assim, o passe mesmo, né? Não esse que você tá falando, passe, o bilhete de ônibus. Era um bilhete, já valia o lanche e o refrigerante. Bons tempos esse aí, hein? Que hoje em dia você não consegue, não. Hoje em dia tem a pau. Hoje a passagem tá o quê? 4,30? Então daria pra comprar nada. $1. Esperto era o Aguiar que passava por baixo e engrupia o passagem do patrão dele. Passei muito por baixo, andei muito a pé também, viu? Isso aí, Dibradores. Depois dessa divagação aqui sobre a cultura popular da cidade de São Paulo, chegamos aqui para falar de alguns estádios do estado de São Paulo, mas a gente vai incluir o estado do Paraná e Santa Catarina. Mas antes da gente adentrar, a gente vai relembrar que o último episódio, se você chegou, esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, o nosso episódio anterior foi sobre estádios também, e a gente falou de outros estados do Brasil. A gente falou do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E Minas. E Minas. A gente fez essa trinca da região sudeste, mais o Rio Grande do Sul. E aí hoje a gente vai completar com Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Mas antes, Aguiar e 86, vamos ao nosso espaço aqui dedicado a conversar com o nosso ouvinte. Como você falou, né, Caissara, a gente fez um programa bastante legal aí, teve algumas pessoas que mandaram e-mail, o pessoal gostou bastante, que a gente trouxe algumas informações, né, de pessoal que não conhece outras regiões do Brasil. Lembrando que quem chegou agora, assim, tá de repente aí, lembrar que o De Brada é um podcast quinzenal, né, muitas pessoas perguntam por que a gente não lança programa toda semana, é porque a gente não tem dinheiro pra ficar parando, gravar podcast toda semana. No dia que pingar um turu aqui, né, Caissara e Aguiar, no dia que a gente for remunerado, quem sabe aí, possa sair toda semana... No dia que a gente ganhar um passe. Mas lembrando, pessoal, que domingo sim, domingo não, o nosso podcast tá no ar, então não fica preocupado se não saiu no domingo, porque com certeza vai sair no outro. E a gente tem que até se parabenizar, porque a gente tá conseguindo com regularidade aí, né? Desde que nós voltamos aí, esse ano a gente tá conseguindo fazer todos os programas. Algumas pessoas mandaram um e-mail pra gente, Caissara e Aguiar. Eu escolhi aqui o e-mail do Rafael Costa, de Feira de Santana, na Bahia, e mandar um salve pra Bahia, pro pessoal do Nordeste, que é uma região que em 2018 se mostrou mais inteligente do que os outros estados. Quem entendeu, pra gente não ser xingado mais do que a gente tá sendo xingado. Não é de hoje não, viu, Tumê? Já tem aí uns bons 8 anos aí que o Nordeste vem ensinando. Se o Brasil tivesse seguido o Nordeste em outros aspectos aí, a gente estaria bem melhor, pode ter certeza. E mandar um salve também pro pessoal do Nordeste, falar pra eles comprarem um edredom, um cobertor, né? Porque a gente ficou sabendo essa semana que o Nordeste tá bem perto das regiões ali da Antártida, tá muito frio lá. Próxima Olimpíada de Inverno vai ser no Nordeste, pra quem não sabe. Imagina aquelas dunas do Maranhão cobertas de neve, fazendo snowboard. Exatamente. Pra quem falava que eu era um professor de geografia ruim, ô Caissara, você teve uma bela surpresa aí essa semana, né? Descobri que um professor de história ser mó em geografia, tá tudo bem.
Mas o Rafael Costa, ele falou assim que faltou os estádios do Nordeste e que quando forem falar, ele quer participar do programa. Então, já tá aqui o nosso convite pro Rafael Costa, que quando ele quiser participar com a gente aí, quando a gente for gravar, aliás, ele possa participar. Mas, talvez ele não tenha escutado, ou a gente não tenha deixado isso claro. A região Norte e Nordeste a gente vai deixar pra uma terceira parte, pra gente falar com mais propriedade, pra gente estudar mais e quem sabe até ter uma participação de alguém do Norte e do Nordeste, tá certo? Mas a gente agradece o Rafael Costa aí e manda um salve pro pessoal do Nordeste. É isso aí, galera. Posso falar o meu agora? Esse meu aqui é inédito, hein? Fala aí, Aguiar. Então, nós recebemos um e-mail do Acre. Que região Norte. Então, da cidade de Assis, Brasil, Pedro Chivas Amaral diz que é torcedor do Atlético Acreano e vascaíno, certo? E só queria falar que o assunto foi estádio no último programa, eu queria falar do estádio lá do Acre que o time dele joga, que é o Florestão, Arena Florestão. E aí eu até puxei algumas coisas aqui, né, que por curiosidade, fui atrás, sabe, pra ter mais informações sobre Assis, Brasil, que fica, como falei, no Acre, e tem um pouco mais de 6 mil habitantes, e o Atlético Acreano é 9 vezes campeão estadual do Acre. Bacana. E eu vou trazer a curiosidade aqui também, ô Aguiar, você estava falando sobre o Assis Brasil, eu fui pesquisar quem foi o Assis Brasil, tá falando aqui na internet que ele foi um advogado, político, orador, escritor, estadista brasileiro, propagandista da República, fundador do Partido Libertador, e tem uma curiosidade aqui, ele introduziu no Brasil o gado Jersey e o gado Devon, então a culpa é dele de introduzir esse bando de gado no Brasil. Legal. Olha, eu tô com a informação do estádio aqui. Diga lá. A Arena Floresta é o principal estádio do Acre, cabe 20 mil pessoas, entendeu? Olha, e os clubes que jogam lá: Andirá, Atlético Acreano, Galvez, Humaitá, Independência, Naus, Plácido de Castro e Rio Branco. Todos esses clubes usam a Arena da Floresta lá no Acre, que cabe 20 mil pessoas. Legal que tá fazendo que otimizando aí um único estádio para vários times, que acaba fazendo mais sentido, como a gente comentou no último programa. Não fica os elefantes brancos perdidos por aí, né? Exatamente. É verdade. Mas, só deixar aquele recado, né, Caissara? Quem quiser entrar em contato com a gente, tem dois modos. Um é você entrar no site lá do dibrada.com.br e na aba lá Contato, que tem o formulário lá, só você mandar, ele vai ser direcionado pra gente, a gente vai responder, vai ler seu e-mail aqui no ar. Ou você entrar também, mandar um e-mail para contato@dibrada.com.br e entrar em contato com a gente, fazer sua reclamação, mandar um dinheiro, mandar um nudes pro Aguiar, enfim, você... Que tá louco? Ou pedir um nude também, pode ser. Ué, o Aguiar vende nudes. Eu já vendi esmalte nude. E também as pessoas podem acessar lá o Instagram do Dibrada, o Facebook, o Twitter, todos @blogdibrada. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bom, amigos gibadores, chegamos para a segunda parte do nosso podcast aqui sobre estádios do Brasil e vamos começar pelo estado do Paraná. O estado do Paraná, a gente separou 3 estádios, a gente começa pelo estádio que é chamado de Vila Capanema. Pera aí, para tudo. Igual quando falava isso, é o João Kleber, né? Para tudo aí. Porque é o seguinte, você sabe que o 86, ele gosta de tumultuar os estados dos outros, né, Caissara? Você lembra no último programa que ele falou, né, que a torcida do Inter é muito maior que a do Grêmio. Palavras dele, você sabe disso, né? E dessa vez, ele mandou material pra estudar, não tinha o estádio do Couto Pereira, não tinha o estádio do Curitiba, porque ele falou que a torcida lá é irrelevante. Mas sabe o que é isso? É inveja, porque o Curitiba é o maior time verde do Brasil, então... Concordo. Aí ele vetou a participação do Curitiba, né, do estádio do Curitiba. Isso. Mas a gente, como é um podcast democrático, anti-censura, a gente incluiu aqui o estádio do Couto Pereira e fica esse registro aqui de indignação, né? A nota de repúdio. Com certeza. Que serve para absolutamente nada, mas estamos aí. Nota de repúdio do Dibrada. Bom, eu só queria dizer uma coisa que
Bom, eu queria falar que isso é mentira do Aguiar, eu não falei isso da torcida do Coxa, mas em respeito ao Coritiba e nota e repúdio também, eu quero dizer que o Coritiba fez um mal pro Palmeiras, que vendeu um atacante chamado Keirson, que parecia a maior promessa do futebol mundial e foi a maior enganação que teve. Mas no Palmeiras ele foi benzão, pô. Do Palmeiras ele foi pro Barcelona. É que o futebol dele, o Palmeiras sugou todo o futebol dele. Não, no Palmeiras ele foi bem, cara. Não, mas o Keirson parecia aquele tipo, aqueles carros que você, ou aqueles celulares que você compra e ele tem prazo de validade. Tipo, ele funciona muito bem até certo tempo, passou daquilo ali e parou. Porque o Keirson depois saiu do Palmeiras, não jogou em lugar nenhum. O Keirson, quando ele tava no Curitiba, ele era um pesadelo pro Santos. Direto, ele teve um jogo que ele fez na Vila, ele fez 3 gols. Então, ele era um pesadelo. Aí depois ele foi pro Palmeiras, jogou bem, aí foi pro Barcelona. Aí, cara, ele esqueceu o futebol dele. Acho que ele despachou o futebol dele em alguma mala e se perdeu. Porque, cara, inacreditável. O jogador que fazia tanto gol no Curitiba era tão promissor, de repente sumiu. E aí, ele foi reserva do Zé Love na Libertadores, que o Santos foi campeão. Você tem noção do quão isso é degradante na carreira do jogador? Que isso? Vai falar isso do Zé Love? Porra, mano, tá de brincadeira. O Keirson, ele teve alguns problemas de contusão e ele também teve problema familiar, né? Ele perdeu um filho, o filho dele criança, bebê, né? Enfim, assim, a gente brinca bastante, mas o Keirson é um talento bem desperdiçado, né? Porque ele era um jogador que tinha potencial pra estourar, né? Esse enganou no sentido assim, né? Ele ficou aquém das expectativas que a gente tinha e assim, ele entregou, cara. Ele fazia gol à beça. E era um jogador muito promissor, mas infelizmente acabou não concretizando. Mas voltando ao estádios... Não, só pra aproveitar, peraí, o Keirson que está na Londrina. Ah, tá Londrina? Que tem o capitão que, segundo o Caissara, é o cara mais bonito que passou pelo Santos, o capitão do Londrina. Você lembra que você falou isso, Caissara? Não, mas quem é? Só pra ver como eu tava de gosto na época. Germano. Não, o Germano não era bonito, não. Quem é o jogador mais bonito que você acha, Caissara? No futebol brasileiro? Pode ser no Mundial. Futebol. O Cristiano Ronaldo é um cara muito, muito apessoado, né? Ele é um cara vaidoso, tá sempre com o cabelo impecável, um físico invejável, né? Um cara bem apessoado, eu diria. Tendo a concordar com você, viu, Caissara? Apesar que o Piquet também é muito bem apessoado, viu? O Piquet, o que ele tem de melhor é a esposa, pra falar a verdade. Na verdade, o Piquet é conhecido no Barcelona como o esposo da Shakira, né? Exatamente. Inclusive, a Shakira, ela já contribuiu mais pro futebol com a Waka Waka do que o Piquet, que só jogou no Barcelona e na Espanha, que é mó panela. Não, brincadeira. E a mulher só fala 8 línguas, né? Exatamente. Mas o Piquet é muito bom zagueiro. Mas vocês estão com uma tendência muito forte hoje a desviar do foco. Vamos voltar aqui para os estádios. Vamos voltar para os estádios aqui. Senão a gente vai fazer a terceira parte para fazer só esses. Vamos lá. Paraná. Estádio Dorival Brito da Silva, conhecido como Vila Capanema. O estádio que foi inaugurado em 1947, estádio com participação na Copa de 1950, onde houveram 2 jogos, Espanha e Estados Unidos, e Suécia e Paraguai. Apenas 2 jogos nessa competição. Ele é utilizado até hoje pelo Clube Paraná. O Paraná é um clube recente do futebol brasileiro, assim. Ele acho que do final dos anos 90, ele foi... 89. Desculpa, no final dos anos 80, ali quase início dos anos 90, que é um time que foi, como que a gente pode dizer, quando 2 clubes se unem, é uma junção, e enfim, e ele vem sendo utilizado pelo Paraná. Então, o Paraná Clube, para complementar, é a União do Colorado, né, Esporte Clube e o Pinheiros, né, usa aí a Vila Capanema como estádio. Eles tiveram até outros estádios, mas o principal estádio que eles usam mesmo é a Vila Capanema. A Vila Capanema, o Caissara, referente ao quem que tem o poder de administrar, ele até 71 era do governo federal e depois passou a ser do estado do Paraná. Caiu um pouco naquela conversa que a gente teve naquele primeiro programa, né, no programa passado, que a gente falou sobre os estádios, que poucos pertencem aos estados, né, a maioria são municipais, alguns particulares, mas aos estados são poucos, né, e esse estado da Vila Capanema, ele é um desses poucos estádios, acho que é menos de 3 ou 4% que pertencem, mas é um estádio bem famoso, né? Quando tem jogo lá no Paraná, a gente ouve bastante esse nome, né? Vila Capanema. E o Paraná Clube mandou nos anos 90, né, no futebol paranaense, e é o único, que não sei se vocês sabem disso, é o único clube do Paraná que é pentacampeão, né? Que foi campeão de 93 a 97.
Não sabia não. Referente ao estádio ainda, ele é um estádio com capacidade ok, não é um estádio pequeno, tão pequeno, mas também ele não é muito grande. Ele fica ali na casa dos 20 mil torcedores, que pra região ali, pro time, eu acho que é bem adequado. Não tem necessidade de você ter um estádio de 60, 70 mil pessoas. Mas enfim, fica aí esse registro de um estádio que ele é mais velho, bem mais velho do que o clube que hoje manda os jogos, né? Que é curioso, que a gente, geralmente um time ele é formado e posteriormente ele vai buscar a construção do seu próprio estádio ou coisa parecida. E no caso, o Paraná ele utiliza um estádio que é muito anos de histórias do que o próprio clube para registro. Bom, a gente vai falar agora de outro estádio do Paraná, que é o estádio Major Antônio Couto Pereira, conhecido como Couto Pereira. É um estádio de propriedade do Coritiba Futebol Clube, que está localizado lá no bairro do Alto da Glória, na capital do estado paranaense. E os torcedores eles chamam geralmente o estádio de Couto. Ele foi inaugurado em 1932, em 15 de novembro de 32. É uma data histórica, Aguiar. Que dia que foi 15 de novembro? Proclamação da República. Proclamação da República. Parabéns, Aguiar. Nota 10 pra você. Obrigado. Em 1932, que aconteceu o que aqui em São Paulo importante, Aguiar? 32, a Revolução dos Bandeirantes, né? Que bandeirantes? Revolução Constitucionalista, que sim. bandeirante. Mas enfim, depois desse devaneio histórico do Aguiar, continuando, então, o estádio é de 32, bastante tempo já, e a primeira partida dele foi entre Coritiba e o time do Anjo Caído, Aguiar. Ah, é? Será que o Anjo Caído tava no jogo? Ah, com certeza, porque o Anjo Caído nasceu há mais de 10 mil anos atrás. Ah, com certeza. E o Coritiba venceu de 4-2, então eu acho que nesse dia o Anjo Caído não ficou muito feliz. Deve, mas já tava tão encaixaçado que acho que ele ligou. Mas o estádio do Couto Pereira é o estádio do Coritiba, que é o principal time do Paraná. O que vocês acham? Polêmico agora, hein? Polêmico. Eu acho que o Coritiba e o Furacão estão em níveis parecidos, né? Mas, cara, a gente vai entrar nessa polêmica, a gente vai perder os 2 ouvintes que a gente tem no Paraná. Fica aí para um próximo programa. Mas acho que os dois têm um título brasileiro. O Atlético Paranaense conquistou no último ano a Copa do Brasil, assim, em destaque nacional. O Atlético Paranaense já chegou numa final de Libertadores, então eu acho que eu tendo, assim, falando rapidamente, a dizer que o Atlético Paranaense está no nível acima hoje. O Coritiba já foi campeão brasileiro também? Assim, foi na década de 80 que eu tenho certeza, mas faz um certo tempo. O Atlético foi em 2001, né? Foi recente. Ou 2000, 2001. O Atlético Paranaense chegou na final da Libertadores em 2005, teve umas participações bem importantes aí nos últimos anos. Sob o nome do estádio, chama Major Antônio Couto Pereira, em homenagem ao responsável pela construção, né? É engraçado, né? Foi o arquiteto. Então, pelo que a gente tá vendo aqui, o clube é comandado na época pelo Major Antônio Couto Pereira. Eu acho que ele era o presidente do clube e ele foi uma espécie de André Sanches, né? O André Sanches tem bastante isso que falou que fez o estádio do Corinthians, acho que foi uma espécie de percursor que trouxe o projeto, que trouxe a empresa, acho que foi alguma coisa assim. Não foi o arquiteto, não. Mas na época, o Coritiba pegou um empréstimo de 120 mil conto de réis junto à Caixa Econômica Federal com juros de 12% ao ano. Juros caros esse aqui, hein, mano? 12% não é Minha Casa Minha Vida, não. O Couto Pereira ele passou por uma reforma em 2005, foi implementada algumas reformas aí. Entre as várias coisas que tem no Couto Pereira, o Kayseri Aguiar, já teve um show do Menudo em 1984, do Maroon 5 em 2017, do Roger Waters em 2018 e do Paul McCartney em 2019. Aí eu acho que no Couto Pereira tá melhor assistir show do que jogo, né? Ô, inveja do time verde, hein? Não se contém o 86. Mas falando da capacidade do estádio, atualmente ele tá ali na casa dos seus 28 mil, mas ele já registrou um recorde de 67 mil pessoas em 83, aquilo que a gente falou de outros estádios no episódio anterior, né, quando a capacidade era menos rigorosa as questões de segurança e a capacidade acabava ficando bem mais alta do que atualmente. E aí já registrou 67 mil, que é quase um Maracanã atualmente, vai. É uma Maracanã 84 quase. Então, assim, pro tamanho do estádio assim, é uma capacidade, um público recorde assim, bem gritante para as dimensões do estádio. O seu, o meu, o nosso
Pacaembu! Então, agora vamos falar do Atlético Paranaense, Arena da Baixada, né? Atlético Paranaense que entre nós é um dos times que ultimamente no cenário nacional mais cresceu, não só em títulos, né, e importância para o futebol nacional, mas podemos dizer, um dos estádios mais modernos do país, com aquela cobertura que abre e tal, aquela coisa toda. Mas vamos falar da história, né? O estádio chama Joaquim Américo Guimarães. Joaquim Américo Guimarães, ele foi um dos incentivadores do futebol no Paraná, no estado do Paraná, entendeu? O time dele, né, que na época era o Internacional Futebol Clube, que acabou depois virando o Atlético Paranaense, ele, infelizmente, aqui até eu tava vendo um pouco da história dele, não pôde ver o time dele ganhar um primeiro título, porque ele morreu em 2017, e o time foi ganhar título só depois disso, então ele foi um fundadores, né, foi um dos caras que mais incentivou o futebol no Paraná. Mas o estádio em si cabe 42.370. Até 2005 era a antiga Arena da Baixada, né? Que tinha uma capacidade menor, com coisa de 28, 29 mil pessoas. E tinha uma coisa interessante, não sei se vocês vão lembrar, vocês eram novinhos, talvez vocês até lembram, que eles demoliram o estádio, eles vendiam a pedra do estádio como lembrança para ajudar na construção do estádio. Vocês lembram disso? Não, eu lembro, o que eu lembro, assim, muito claro na cabeça da Arena da Baixada, é que por muito tempo ele foi um estádio esquisito, porque um lado do estádio era uma parede, era um muro mesmo. Então, quando tinha a transmissão da televisão, a imagem mostrava nitidamente, assim, um muro. Era um estádio que ele tinha arquibancada, assim, como se fosse um C, e essa parte que fecharia esse C é um muro, exatamente um muro. Aí, com a questão da reforma da Copa do Mundo e tal, com a ampliação, eles fizeram o estádio tradicional, né, que ele é fechado com arquibancada de todos os lados. O curioso também é que o Atlético Paranaense ficou muito tempo tentando comprar esse terreno que hoje é arquibancada e que na época tinha esse muro, porque para ampliar o estádio, deixar mais moderno e tal, mas teve muita resistência do proprietário para vender, porque o proprietário era torcedor do Coritiba, então causou muita dificuldade para o Atlético Paranaense conseguir comprar esse terreno ali e fazer essa expansão. Engraçado que a questão de clube e tal, da rivalidade, acabou interferindo em algo tão importante, assim, que o estádio ficou por muito tempo sendo um estádio não completo, digamos assim. E teve um outro detalhe, não sei se vocês vão lembrar, que o estádio da Arena Baixada, por 3 anos, se chamou Kyocera Arena, vocês lembram disso? Uma marca de celular? O sistema de naming rights que o Palmeiras hoje usa com a Arena, com a Allianz Parque. É verdade, o Allianz Parque, é verdade. Então, era o mesmo esquema, mas foi desfeito o acordo em 2008, foi de 2005 a 2008. E uma outra curiosidade muito importante, né, que sediou 4 jogos da Copa do Mundo, né, a Arena da Baixada. Você lembra de cabeça, Caissara? Tô com a cola aqui Então manda bala. Foi 0-0 Irã e Nigéria, Honduras perdeu por 2-1 para o Equador. Acho que a seleção mais importante que jogou foi a que na época era a atual campeã, a Espanha, que venceu a Austrália por 3-0. Teve o empate da Rússia com a Argélia por 1-1. Todas as partidas pela fase de grupos, então o estádio não sediou nenhuma fase do mata-mata. Então, importantíssimo. Eu acho assim, de modernidade, eu acho que talvez seja até mais moderno do que a própria Arena do Palmeiras, vocês acham ou não? Acho que elas estão, assim, bem similares. O que eu destacaria na Arena da Baixada é a questão do teto, que ele é retrátil, digamos assim, ele pode ficar fechado quanto aberto. Já teve, inclusive, uma disputa do UFC, um evento do UFC na Arena da Baixada, por causa dessa característica, possibilitou essa realização. E também outro destaque é a questão da grama sintética, que é um dos primeiros estádios no Brasil, dos clubes de Série A, assim, mais importantes, é o único que hoje utiliza a grama sintética. O Corinthians utiliza uma coisa similar e o Palmeiras vai colocar um sistema bem parecido com do Atlético Paranaense, a grama sintética, e até há uma piada com o Atlético Paranaense que o rendimento dentro de casa do Atlético Paranaense é muito melhor e muita gente culpa essa diferença de grama para dizer que o Atlético Paranaense tira uma vantagem disso, que de certa forma é uma vantagem, né? Você está mais adaptado com o tipo de grama, como que o
jogo flui nesse sentido, mas não é nada ilegal, é só uma característica e historicamente os times sempre levam vantagem jogando em casa, então é mais desculpa de perdedor do que qualquer coisa. Legal. Só para fechar e não menos importante, um pouco antes da arena ser derrubada e começar a construção da nova, a rivalidade é muito interessante, né? Teve uns 2 jogos numa final de estadual entre Atlético Paranaense e Curitiba. O Atlético Paranaense colocou a torcida do Curitiba no setor mais caro do estádio. Vocês sabiam dessa história? Não, só de maldade mesmo. Só de maldade. O ingresso era quase tipo assim o dobro do preço da torcida do Atlético Paranaense. Aí a desculpa da diretoria do Atlético Paranaense é que o setor que o Curitiba estava era o setor mais caro. Aí sim, hein? Uma tentativa de tentar minar a presença do rival no estádio, mas quando é final assim, a galera tira o escorpião do bolso e vai, né? E vai, não tem jeito, eles vão mesmo. É isso aí. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Chegamos ao estado de Santa Catarina, e a gente separou aqui 3 estádios para falar desse estado, e a gente começa pelo Orlando Scarpelli, que é um estádio do clube Figueirense. Ele é localizado no bairro Estreito, na parte continental da cidade de Florianópolis, e é o maior estádio do estado. E aí a gente tem uma informação que em 2000 ele chegou ao recorde de público de 31 mil espectadores. É só uma questão, Caissara, que você falando agora sobre a cidade, né? Florianópolis é um estado criado em homenagem ao Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República do Brasil, né? Que o primeiro foi Marechal Deodoro da Fonseca, o segundo Floriano Peixoto, que era chamado de mão de aço, que era, até alguns historiadores falam que era a ditadura do Floriano Peixoto, e tinha uma prisão lá em Florianópolis, que foi construída em homenagem a ele, que era uma das principais prisões do Brasil República, né? Da República Velha. Engraçado porque polis é cidade, né? Tudo que você vê relacionado a polis quer dizer que é uma cidade, e Florianópolis, então é a cidade do Floriano. Só essa informação nada útil para algumas pessoas, mas que eu quis falar para mostrar meus conhecimentos históricos. Se de repente vaza alguma coisa dessa época aí que esse presidente era um crápula, com certeza ele era. Como provavelmente ele era, só a questão é só provar. Será que seria necessário trocar o nome da cidade? Curioso isso. A gente tá muito em voga hoje com nome e personagens heróicos, né? Ainda mais que esse momento de manifestação que a gente tá tendo. Mas no Brasil você tem nome tanto para um lado quanto para o outro, né? Na mesma cidade que você tem homenageando guerrilheiro, pessoal que é ligado a uma ala mais radical, você tem monumento homenageando bandeirante, homenageando torturador, né? Esse aqui é o Brasil. Exatamente. Acho que a galera vai falar assim, é melhor não falar que não aconteceu. Mas voltando ao estádio do Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense. Figueirense é aquele time que uma hora tá na primeira divisão, aí de vez em quando desce, mas ultimamente passou por alguns perrengues bem complicados aí, chegou ao elenco se ausentar de uma partida, tomou WO na Série B, então foi um ano bem conturbado aí pro time de Florianópolis. E não caiu pra 3ª divisão por pouco, né? Ficou bem ali no limite. Então, teve essa questão aí, quase o Orlando Scarpelli sediaria partidas da Série C em 2020. Então o público recorde, um amistoso Brasil e Chile em 2000, 31.098 espectadores. A capacidade atual declarada é de 19.500 torcedores. Uma coisa importante também, que é sempre legal, né? A gente estava falando de Florianópolis, né? Remetendo a história e o nome do presidente. O nome Orlando Scarpelli é de um esportista, né? Desportista empresário, que ele presidiu o Figueirense Futebol Clube nos anos 40 e ele doou o terreno onde fica o estádio localizado. Que presidente bacana, né, Aguiar? Doar o terreno. Parece o Paulo Nobre, que empresta dinheiro pro Palmeiras a juros baixíssimos. Você queria ter um pai assim, não queria, Aguiar? Que doasse terreno, que emprestasse dinheiro pra você. Com certeza, né? A gente não tem esses boi, né? Mas, vou te falar, em questão de torcedor que doa terreno para clube, tem muitos que fazem isso, viu? Não é só o caso aí do estádio do Figueirense, não. Mas é mais comum no futebol ver o presidente tomando emprestado dinheiro do clube. E não devolvendo. O Cruzeiro que o diga. Outra informação aqui do Scarpelli, o Caissara Aguiar, é que o estádio fica a menos de 1 quilômetro do Corpo de Bombeiros e do Batalhão da Polícia Militar e do Hospital Florianópolis. Então, quer dizer, se você for arrumar treta, você já pode apanhar da torcida adversária, ser preso e depois ir pro hospital. Você vê, né? Tem que tomar cuidado. Nessa ordem.
Pode ser na ordem inversa, né? E se você colocar fogo em alguma coisa, ainda tem um corpo de bombeiro lá pra te ajudar. Ou você pode só ir assistir o jogo, e recomendável, inclusive. É o melhor, né? O melhor. Porra, se você for assistir o jogo, você vai pra casa, é a melhor coisa. Não siga os conselhos do extremista 86. Não, só foi o Chica, só. Eu não apoio a violência, não. Inclusive, ele falou que o maior clube de Santa Catarina é o Criciúma. Palavras dele. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Estádio Aderbal Ramos da Silva, que eu puxei aqui. Aderbal Ramos da Silva é jornalista, banqueiro e advogado lá de Santa Catarina, sabiam? Tudo que não presta, banqueiro, advogado. Que isso, vai falar mal de advogado? Que negócio aí? Não, que isso, sacanagem. Então, mas o estádio é conhecido mais como o Estádio da Ressacada, certo? E acho que assim, a maior curiosidade, que é o único estádio do Brasil que tem isso, eu garanto isso pra vocês, a Ressacada tem uma casa noturna dentro dela. É sério? Mas é pra público adulto? Não, à noite, depois tem jogo tal, de final de semana à noite, é uma casa noturna. Dentro É do um estádio. salão de festa. É que você fala casa noturna, soa como outra coisa. Não, tudo bem, mas é lá, é desse jeito que é conhecido lá. Inclusive nas transmissões, quando vai ter jogo do Avaí, o pessoal fala, já acabando o jogo, vai ter a abertura da casa noturna, que é conhecido como casa noturna mesmo. Entendi. Fica a curiosidade aí pro torcedor que quiser ir visitar o estádio da Ressacada e saber que tipo de casa noturna é esse. Então, aí já é quem tiver lá em Floripa, né? Vou passear, vou fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que o 86 vai bater cartão lá. Eu vou pular essa. Já vai pular essa aí, viu? Ó, antes da gente for pra Arena Condá, queria citar, só citar, tá? Esses dois estádios, que não podia passar batido, assim, na minha opinião, né? O Heriberto Hulse, do Criciúma, que já fez jogos da Libertadores, e o Arena Joinville, do Joinville. Beleza. E a gente chega ao último estádio que a gente separou aqui, a Arena Condá, o estádio que é do clube chapecoense. Ele fica numa região mais afastada ali do estado. Foi inaugurado em 1980. O 86, você que é o professor de história aí, nos introduz essa questão do índio Condá, dessa região. Então, o antigo estádio da Chapecoense chamava Estádio Índio Condá. O nome é uma homenagem a um dos índios líderes de uma revolta que aconteceu no oeste de Santa Catarina, dos Caigangue. O nome do indígena em questão é Vitorino Condá. E diz a lenda, a história lá da região, que ele lutou contra o governo brasileiro que estava querendo tomar algumas terras ali que eram reservadas a nações indígenas. Então os colonizadores quiseram dominar o território e essa tribo indígena, juntamente com seu líder, lutou e conseguiu a manutenção das terras. E essa tribo fica a uns 15 quilômetros do centro de Chapecó, que é onde fica o estádio Arena Condá. O estádio ele tem capacidade por volta de 15 mil torcedores e o recorde de público registrado é de apenas 15.621 torcedores em 2007 pelo Campeonato Catarinense. E aí, a gente nem é o propósito do programa, tal, a gente abordar tão a fundo, mas aí não tem como deixar de citar a questão do acidente da Chapecoense, que ocorreu há poucos anos atrás e curiosamente, foi assim, no momento mais alto da história do clube, que foi realizada, na verdade, iria ser realizada a primeira partida na Colômbia, e após a classificação heróica na Arena Condá, e infelizmente vitimou muitas pessoas, muitos atletas, enfim, teve alguns sobreviventes, mas enfim, a proposta desse podcast aqui nem é ir mais a fundo, mas só que não tem como deixar de comentar toda... Exatamente isso, Kaysari Aguiar. A gente realmente não é o foco do programa, mas a gente só mostra nosso respeito, solidariedade, né? Esse caso que, como o Aguiar citou, é um dos fatos mais lamentáveis do futebol mundial. Acho que aconteceu isso, tem uma história com a Torino, né, da Itália, que aconteceu, mas em território brasileiro, com certeza a Chapecoense é o que vai ficar marcado e a gente espera de coração que não aconteça mais nada desse tipo. Com certeza, assim, o Torino, que era um grande clube da Itália, né, que era pra ser um dos grandes, até maior do que com o nome que tem ainda hoje, era pra estar muito mais forte, né, perdeu uma equipe inteira, e a Chapecoense faz parte, né, infelizmente desses acidentes, essas tragédias, né, a Chapecoense faz parte, né, tá na história do futebol, infelizmente com essa página triste, e a Arena Condá foi palco vamos dizer assim, dos momentos mais tristes do futebol, né? Não tem como passar batido
Eu lembro bem porque o último jogo que a Chapecoense fez antes do acidente foi contra o Palmeiras, né? O Palmeiras venceu a Chapecoense, foi no ano que o Palmeiras foi campeão. E a Chapecoense nem sentiu muito a derrota pro Palmeiras porque ela tava em clima de festa, né? Porque ia jogar uma final, o jogo mais importante da história da Chapecoense ia ser realizado. Até o Atlético da Colômbia também fez uma atitude muito solidária, né? De entregar o título, né? De ceder o título pra Chapecoense. Enfim, acho que é uma parte triste aí, mas é uma parte que a gente precisava lembrar. Sim, com certeza. Exatamente. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Chegamos ao estado de São Paulo, último estado que a gente vai abordar nesse podcast, e a gente começa pelo estádio Palestra / Arena Palmeiras, Arena W Torre, Allianz Parques. 86. Como você chama o estádio do clube hoje em dia? Eu vejo os palmeirenses chamando de Arena, Allianz Parque e tal. Eu chamo de Chiqueirão. Também, Chiqueirão. O estádio Palestra Itália, também conhecido como Parque Antártica, era Palestra Itália, né? Era conhecido como Parque Antártica, que é um bairro que fica ali na região oeste de São Paulo, e pertence ao Palmeiras. O nome do estádio, que é conhecido como Parque Antártica, ele ficou conhecido no final do século XIX, porque quem construiu o estádio foi construído no Parque Antártica, que era relacionado à Companhia Antártica Paulista. Acredito que seja aquela marca de cerveja que o Aguiar tanto bebe. Que pertence à Ambev. Isso. E o estádio se chama Palestra Itália porque foi o primeiro nome do Palmeiras, chamado Palestra Itália, né? Quando teve aquela questão da Segunda Guerra Mundial, não podiam ter nomes estrangeiros no Brasil. Aí o Palmeiras passou a se chamar Palestra e mesmo assim não aceitaram. Porque na verdade não é nem questão de ser estrangeiro, é questão de ser ligado à Itália. Mas a lei falava de times estrangeiros mesmo. Então a gente teve o caso do Palestra Itália, que era o nome do Palmeiras e o nome do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro também se chamava Palestra Itália e teve que mudar. E em 2014, né, depois de vários anos de reforma, vários anos de mudança, o estádio Parque Antártico, Palestra Itália, passa a se chamar Allianz Parque, administrado pela W Torre, e é um dos maiores complexos esportivos que tem aqui em São Paulo. Olha só como eu sou um palmeirense tão ruim, eu nunca vi o Allianz Parque ao vivo, eu nunca fui lá pra ver. Eu já assisti um jogo no Allianz Parque, que foi na época que era torcida mista ainda. Foi a final do Paulista de 2015, que o Santos acabou perdendo por 1-0. Mas foi um jogo bem legal, assim, pro lado do Santos, que o Santos ficou com um jogador a menos, num lance que foi expulso o zagueiro do Santos, já tava 1-0 o Palmeiras. Né? Isso, tava 1-0 o Palmeiras, no começo do segundo tempo, o Dudu saiu na cara do gol, o Paulo Ricardo fez o pênalti e foi expulso. Então a torcida do Palmeiras praticamente iria comemorar o título aquele dia, porque 2-0 pro Palmeiras, se o Dudu convertesse o pênalti e ainda mais com o tempo inteiro pra jogar, provavelmente definiria a final. Mas aí o Dudu acabou perdendo o pênalti, o Santos conseguiu se fechar e levou 1-0, então a sensação pro torcedor santista foi que seria muito possível reverter na Vila, então saiu com uma derrota assim, mas com sabor de vitória, porque pelas condições apresentadas, e acabou se concretizando o Santos na partida de volta, acabou vencendo o Palmeiras e ganhando nos pênaltis. Então eu posso dizer que já fui uma final e meu time foi campeão, não exatamente nesse dia, porque a final foi só no segundo jogo, mas eu já fui ver a final e, o estádio do Palmeiras, assim, é um estádio visualmente muito bonito, assim, ele tem uma acústica privilegiada, assim, os telões ficam em posições favoráveis, assim, dá pra assistir o jogo legal, e todo o ambiente que a torcida do Palmeiras, por ser uma final, tava uma partida, assim, memorável, que eu poderia dizer. Eu só fui assistir jogo no Parque Antártica, quando era o Parque Antártica ainda, o estádio era bem... tinha um aspecto de estádio antigo, realmente. Então, eu lembro do estádio, assim, o dia pra estacionar foi muito ruim, o estádio, os banheiros eram horríveis, era tipo aquele clima de bem de cimento mesmo, não tinha numerado, a gente ficou na arquibancada, então ficou era um cimento, a gente teve suja a calça, porque era bem, bem hostil mesmo, então eu acho que é bem diferente do que é hoje o estádio da W Torre. Sim, só outra curiosidade é que o estádio ele recebe praticamente os maiores eventos de música aqui da cidade de São Paulo, e em consequência disso o Palmeiras muitas vezes tem que sair de casa para jogar, principalmente acaba jogando na maioria das vezes no Pacaembu, porque a arena está ocorrendo algum evento, algum show, e assim, a proposta desse estádio foi para isso mesmo, para ser o que eles chamam de arena multiuso. É uma espécie de arrendamento. O Palmeiras ele
ele é dono do estádio, lógico, mas quem faz essa gestão é a W Torre. Então, o Palmeiras meio que tem um sócio, digamos assim, para fazer a utilização do estádio. Esquema Coab, né? Daqui 30 anos pega a chave, quita. E por isso tem que ficar jogando fora toda hora. Até já teve festa junina e o Palmeiras teve que jogar no Pacaembu. Não sei se vocês lembram disso aí, mas teve uma festa junina lá do Palmeiras e o Palmeiras teve que jogar no Pacaembu. Mas... até essa última eliminação do Palmeiras na Libertadores para o Grêmio foi até no Pacaembu e a galera fica chateada, porque chega em um momento decisivo da temporada, como esses shows eles são marcados com muita antecedência e para desmarcar assim é muito caro, tem multa, tudo. Então o Palmeiras às vezes é obrigado a sair de casa. E assim, eu acho que é meio que desculpa quando você perde, você acaba procurando motivos para transferir a responsabilidade e falando que é por conta do estádio. Mas tem esse fator, sim, e o Palmeiras muitas vezes tem que sair da sua casa para jogar em outro estádio. Eu tive chance não na Arena, fui 3 vezes quando ainda era o Palestra Itália. Uma foi em 92, o Palmeiras estava numa fase já quase caindo, foi o último jogo inclusive do Palmeiras sem Parmalat. O Palmeiras jogou aquele jogo contra o Santos sem Parmalat, aí no jogo seguinte contra o Cruzeiro estreou a Parmalat e se salvou na última rodada com 1 ponto na frente do Paysandu. Não tinha caído em 92, já estava caindo desde lá. Mas então, fui nesse jogo e Caiçara, lembra que eu te falei da cordinha? Que naquele tempo não tinha grade, era só a cordinha que dividia a torcida, né? Você lembra que eu falei isso no último programa? Aconteceu isso nesse jogo e assim, sem brincadeira nenhuma, 70% da torcida era a torcida do Santos, porque realmente o Palmeiras estava numa fase tão ruim que nem a torcida do Palmeiras compareceu muito, sabe? E esse jogo foi 1-1, esse jogo do Santos e Palmeiras. Aí depois eu fui num jogo Santos e Barueri, não, Santos e Rio Claro, aí no estado do Palmeiras, ainda também um modelo antigo, né? O Santos ganhou de 2-1 do Rio Claro e fui numa final da terceira divisão, Barueri e Ferroviário, que também foi no Parque Antártica. Só outro destaque aí do estádio, que o gol mais importante que o palmeirense comemorou nesse estádio não foi convertido na Allianz Parque, foi convertido no Barradão, e o Palmeiras estava vendo no telão o Santos salvando o Palmeiras do rebaixamento, motivo de maior glória do estádio recente do Palmeiras. E diz que vão fazer até uma estátua do Thiago Ribeiro lá, né? É necessário. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Chegamos ao estádio Urbano Caldeira, Aguiar. Você sabe de qual estádio se trata? Vila Belmiro, um dos estádios, não o maior, né, mas um dos estádios mais importantes do mundo, que além de ter uma história sensacional, né, a Vila Belmiro, é o único que pisou, né, o rei do futebol. Fala aí, Caiçara. Exatamente, a Vila Belmiro, que é um estádio centenário, é um estádio que em 2016 fez 100 anos da sua inauguração. É um estádio que já passou por várias reformas, mas ele sempre teve esse aspecto de ser um estádio muito próximo entre a arquibancada, onde a torcida fica, e o campo. Um estádio que tem dezenas de partidas memoráveis da história do Santos. Tem o Pelé, né, como não poderia ser diferente, com 288 gols como o maior artilheiro. Esse aí também é um que dificilmente vai ser superado algum dia. Algum artilheiro, algum jogador fazer mais de 288 gols com a camisa do Santos. Todos esses gols sendo na Vila Belmiro, eu acho que não teremos mais esse recorde sendo batido. Acredito que não também. E a Vila Belmiro é um estádio muito legal de ver jogo, porque, como a gente comentou, fica muito próximo. O único ponto negativo é que quando você fica atrás do gol, dependendo de onde você fica, você não vê o gol que está próximo de você, porque a arquibancada ela fica num ângulo não muito favorável. Então, às vezes, você tem que ficar meio acompanhando a torcida para saber como foi a conclusão do lance. Mas ele tem um charme especial, a Vila Belmiro, evidentemente porque a gente é santista, então a gente considera um estádio muito chique, mas é um estádio que tem a sua grandiosidade, muito decorrência da história do Santos. Uma coisa que eu quero trazer aqui, o Caiçara Aguiar, me chamou a curiosidade, é que o estádio do Santos, né, a Vila Belmiro, se chama Urbano Caldeira, por conta do Urbano Vilela Caldeira Filho, conhecido como Urbano Caldeira, que ele foi um zagueiro, treinador, dirigente do Santos. Então, quer dizer, o cara, ele começou como zagueiro, passou para treinador, dirigente, depois se tornou o estádio do clube. O cara nunca evoluiu tanto numa carreira quanto esse Urbano Caldeira. É verdade. Ele fez tudo isso no mesmo período, porque
futebol semi-amador, né? Uma curiosidade aqui é que na segunda biografia dele, foram 20 anos de dedicação total ao futebol, né? Quando ele começou a ser zagueiro, depois passou a ser treinador, dirigente, e ele faleceu no dia 13 de março de 1933, vítima de pneumonia, um dia depois do primeiro jogo do Santos no profissionalismo, quer dizer, até um jogo antes o Santos era amador, né? Que era uma coisa muito comum naquela época. Tinha até time que, se você se tornasse profissional, você era expulso de alguma filiação, de alguma confederação. O Aguiar, que é desse tempo, vai poder explicar melhor. Mas tá aí, né? O cara conseguiu ascender na carreira socialmente, sem ser filho do dono do clube. Verdade. Sim, o primeiro jogo da Vila Belmiro foi Santos 2 e Ipiranga 1, clube que hoje só existe o clube, né? Não existe mais futebol, que é o Clube Ipiranga aí aqui da capital de São Paulo. E não sei se vocês sabem, mas o estádio do Santos é tombado, né? É um patrimônio histórico da cidade de Santos. E como o Kaysara falou, é um dos estádios centenários. E eu tô pra te falar que a Vila Belmiro ela foi feita no estilo argentino, por isso que ele tem esse negócio de ser arena bem ali, né? Aqueles estádios de apertar, de abafar o time adversário. Pra fechar, uma vez eu tava vendo a reportagem de alguns jogadores que jogaram contra o Santos. Eu vou pegar um mais recente, igual o Rogério Ceni. Pro Rogério Ceni, ele fala que o estádio que dá, assim, que tinha mais dificuldade de jogar era contra o Santos na Vila Belmiro, porque ele falou que parecia um inferno quando tinha clássico Santos São Paulo lá. E é isso mesmo, pra quem assiste jogo na Vila Belmiro, né, Kaysara? É isso mesmo, a torcida realmente é o 12º jogador na partida. A proximidade do estádio proporciona à torcida criar um clima hostil ali pro visitante. Um ponto negativo que nos últimos anos a modernização do futebol começou a instalar muitos camarotes, a Vila começou a ficar cercada por camarotes térreos, e aí o torcedor de camarote ele tem um perfil mais comedido, digamos assim, então isso também faz com que a capacidade do estádio vá ficando menor. Então esse sentimento aí que você comentou aí de inferno, né, de pressão, ficou mais difícil com a Vila Belmiro atual. O Santos está até fazendo alguns movimentos no estádio de desfazer os camarotes e colocar ambientes mais próximos, como a gente conhece, de arquibancada, de geral ali, para trazer essa sensação de volta. E a Vila Belmiro é um estádio que, quando você assiste na TV, é muito engraçado, né? Porque tem aquela tela de vídeo que você vê exatamente o que as pessoas estão falando. Você consegue fazer a leitura labial e você só ouve palavras bonitas, palavras de incentivo, palavra elogio da mãe do juiz. Acho que, eu não sei em outros estádios, mas que eu me lembre, o estádio da Vila Belmiro é um dos poucos estádios que tem aquela tela de vídeo e fica tão próxima do campo, né? Hoje em dia, com as arenas, né, com a popularização desse estilo de estádio, como por exemplo até o do Corinthians, que a gente ainda vai comentar, é mais próximo, mas como a Vila Belmiro, eu acho que não tem assim no futebol profissional, futebol de alto nível do Brasil, um estádio que fique tão perto. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Vamos falar do Cícero Pompeu de Toledo, o estádio que é conhecido como Morumbi, ou simplesmente, né, Estádio do Morumbi, que fica na região homônima da cidade de São Paulo. É o estádio particular do São Paulo Futebol Clube, e estádio que ele foi projetado para 150 mil espectadores. Como é um estádio da décadas passadas, ele tem aquele aspecto oval, aquele estádio, como eu posso dizer, antigo mesmo, assim. É que tem aquela pista de corrida em volta, é um estádio olímpico, né, para várias modalidades, e o Morumbi é um estádio, acho que por muito tempo ele foi o maior estádio particular do Brasil. Acho que ele só perdia para o Maracanã e Mineirão, em questão de tamanho. Quanto ao nome, Kaysara, o Cícero Pompeu de Toledo, ele assumiu um cargo na diretoria de São Paulo como secretário da diretoria em 1947. Ele foi eleito pela primeira vez presidente do clube. Então ele foi reeleito em 1957, quer dizer, o cara ficou 10 anos, depois ele foi reeleito de novo e depois se afastou por motivos de saúde, né? Ficou com a saúde debilitada. Então o estádio tem esse nome por conta desse dirigente do Morumbi. E uma coisa engraçada que a gente tinha até citado na Arena Condá, uma coisa que a gente
gente vai trazer pro programa, para alguns estádios aqui de São Paulo, que eu falei, né, que no Brasil a gente coloca o nome de heróis e vilões, né, independente de quem você acha herói e de quem você acha vilão, tem o nome dos dois. O Morumbi, que fica localizado nesse nome, o Morumbi é um nome indígena que significa colina verde ou mosca verde, né, então tem esses nomes, Morumbi, Pacaembu, Canindé, são todos nomes indígenas, e é engraçado que na cidade de São Paulo tem muito disso, né, aqui Até o Itaquera também, Anhangabaú, tem vários nomes que são indígenas, e você tem ali na Zona Sul, na rua 13 de Maio, tem a estátua do Borba Gato, que era um bandeirante filha da puta que matava índio, você tem a rodovia dos Bandeirantes, você tem a fábrica Bandeirantes, é uma zona isso aqui. Tá aí a nota de repúdio. Mas é engraçado, né? O Morumbi, Colina Verde, que o São Paulo quer esconder isso a todo custo, porque senão vai ter que doar o estádio pro Palmeiras. Colina, você sabe que o Arama é verde muito antes do Palmeiras, né? Tem uma história que tem do Morumbi, que é o Jogo das Barrigas. Jogo das Barricas, na verdade, o Jogo das Barricas foi entre Palmeiras e Corinthians pra salvar o São Paulo da falência. E não tinha um Morumbi ainda, né, nessa época. Não tinha o Morumbi ainda, mas entre os anos, no final dos anos 40 para os anos 50, né, só para falar, né, já falamos isso em outros programas, só para o torcedor entender, o São Paulo estava abrindo falência, né, e aí o Palmeiras e o Corinthians fizeram o Jogo das Barricas, que eram as barricas mesmo, que aí o torcedor que entrava no estádio doava, jogava um dinheiro dentro daquela barrica, e aí o Corinthians e o Palmeiras acabaram salvando um grande rival aí da capital, né. Nossa, eu sempre pensei que era jogo das barrigas por conta de ser barriga de fome mesmo, de você salvar. Não, barricas. Barricas, entendeu? Seria uma barriga, desculpa minha ignorância. A barrica é tipo essas barricas de vinho, sabe? Pessoal que produz vinho, não tem aquelas barricas de madeira? Barril? Não, barrica. Tem barril e barrica. Olha, eu coloquei aqui no Google, é a mesma coisa que o Pica-Pau desce lá as cataratas do Niágara. Isso mesmo. Uma curiosidade aqui também, o Kaysag Aguiar, a gente pode falar isso com mais propriedade que a gente é aqui da cidade de São Paulo, o estádio do Morumbi, na minha opinião, é o estádio com a maior dificuldade de locomoção para chegar lá. Quem não é da Zona Sul, é muito difícil chegar no Morumbi. Eu me lembro que em 2015, a gente foi fazer uma manifestação pacífica. Comunista! Perto do Palácio dos Bandeirantes, onde ficava o governador Geraldo Alckmin, manifestação dos professores, e a gente teve que ir lá pro estádio do Morumbi, porque a manifestação ia se concentrar ali no estádio, depois a gente ia andando, a princípio pacificamente, pra conversar com o governador, e nossa, pra chegar lá eu acho que eu demorei umas 3 ou 4 horas de ônibus, era muito longe. Se você, tipo assim, foi uma das piores viagens que eu já fiz da minha vida de ônibus, eu não sabia pra onde eu tava indo. Mas o Morumbi melhorou bastante, porque entregaram a linha amarela do metrô aqui em São Paulo, e aí tem integração com as outras linhas, então, assim, se você tá na SEC, a estação central ali, você tá a meia hora do Morumbi. Então, assim, facilitou bastante para acesso ao estádio, mas realmente, antigamente, por essa característica de não ter nenhuma estação de metrô muito próxima, causava essa dificuldade. Eu queria só fechar aí com o Morumbi. Já assisti títulos, né, do Santos Morumbi, inclusive contra o São Caetano, esse título, ou outros grandes jogos do Santos também no Morumbi eu assisti, mas é um estádio horrível de acesso de carro. Hoje tem metrô, mas naquela época não tinha. Horrível de acesso tanto de carro, tanto de ônibus. O estádio é frio. As arquibancadas é longe do gramado. Assim, pensa no tudo de ruim que juntou no estádio só. É o Morumbi. E uma curiosidade também do Morumbi, que a gente falou essa questão da Vila Belmiro, que tem a arquibancada tem essa vidraça. No Morumbi tem um símbolo do São Paulo, né, que é gigante ali. Quando o Diego comemorou um gol uma vez, pulando o símbolo do São Paulo ali, a torcida ficou revoltadíssima ali, né? É um dos estádios que tem esse símbolo bem do lado ali. Até no videogame fica bastante explícito isso aí, né? É uma curiosidade do estádio do Morumbi. O formato dele propicia isso, tem muito espaço entre o campo e a arquibancada, então eles têm que colocar alguns adereços ali para enfeitar o estádio e ficar com um visual mais bonito. Então esse símbolo do São Paulo é um destaque, atrás dos gols eles colocam umas faixas com as cores do São Paulo, tem a pista, então é um estádio que tem uma distância grande. Como o Aguiar falou, é um estádio que tem dificuldade ali para você ver o jogo, porque a distância assim é bem alta, principalmente quando você tá atrás de um dos gols, até o outro gol deve ter uma distância de 100 metros, então causa um pouco de dificuldade sim pra ver o jogo. Mas assim, é um estádio bonito, eu gostei do Morumbi assim, ter uma história e tal.
provavelmente um clube que for fazer um estádio não vai seguir esse padrão de modelo, mas acho que no caso do São Paulo nem pensa em se desfazer do Morumbi para seguir uma nova tendência devido à história e tudo que representa para o clube. Mas vamos avançar para mais um estádio aqui, estádio da Fazendinha, estádio conhecido como Alfredo. Me ajuda a pronunciar esse nome, é alemão, Schüring. Não convenceu muito não, mas tá bom. É um nome alemão mesmo. Ele foi um empresário de origem alemã, considerado um dos pioneiros a se estabelecer no ramo metalúrgico do Brasil, companheiro do Lula. É mentira, é isso do Lula, mas já que dizem que o estádio do Corinthians foi um presente do Lula, nada mais justo do que o antecessor, né, a Fazendinha, ser um metalúrgico também. Ele foi um dos principais presidentes do Corinthians, o Alfredo Schüring. O estádio localizado ali às beiras da Marginal Tietê, então se você algum dia já passou em São Paulo, você provavelmente viu ali o estádio. O Corinthians usou por muito tempo como uma espécie de CT, porque o Corinthians, pelo menos que eu me lembro, assim, ele mandava basicamente as partidas no Pacaembu. Teve algum momento, Aguiar, que você lembra que o Corinthians mandava a maioria dos jogos na Fazendinha? Campeonato estadual, sim. Já aconteceu em alguns campeonatos paulistas de eles mandar jogos pequenos contra time do interior, numa sequência de 2, 3, 4 rodadas. No tempo, eu lembro que, inclusive, o Carrossel Caipira, que era Rivaldo, Valber, Leto e uns outros caras lá, que era um grande clube do Mojimirim nos anos 90, jogou uma partida contra o Corinthians na Fazendinha e meteu 3-0 no Corinthians dentro da Fazendinha, com 2 gols do Rivaldo e um do Valber. A Fazendinha que tem um... O pessoal zoa, né? Quando o Corinthians não tinha o Itaquerão, a Arena Corinthians, falava-se que o Corinthians era localizado na Marginal sem número, né? Falava que era Fazendinha. E o Tietê era a piscina. Eu me lembro de uma história engraçada do Fazendinha, que uma vez mandaram, o presidente era o Cittadini, ou o diretor de futebol, não lembro, acho que era o diretor de futebol. O cara que tava pintando as grades lá da Fazendinha pintou de verde. Só que tá no estatuto do clube que não pode ter nada de verde dentro de algumas coisas lá do estádio. Aí, mano, tiveram que refazer o serviço todo porque as grades não podiam ser verdes. O Cittadini ficou puto da vida nessa época. Mas é que eles pintaram de verde porque quando você tá olhando pro campo, a grade é verde e fica invisível quase, né? Tipo, você não vê a grade tanto. Mas aí tem essa questão da rivalidade, e aquela rivalidade nada saudável, assim, que não há racionalidade nisso, é o ódio pelo ódio. E coitado do cara que teve que repintar. Já pensou se ele teve que lixar também? Coitado. Bom, mas depois disso aí, né, o Corinthians ficou muito tempo sem o estádio, né, sem casa, e foi quando foi construída a Arena Corinthians, popularmente conhecido como Itaquerão, que é o estádio localizado aqui na região de Itaquera. Itaquera é outro nome indígena, na zona leste de São Paulo, bem próximo da gente aqui. Ele é de propriedade do Esporte Clube Corinthians e tem capacidade para 45 mil pessoas, e ele é o 14º maior estádio do Brasil, e importante, foi o estádio que abriu a Copa do Mundo em 2014. Eu quero perguntar para o Aguiar, quando que você, que pegou muito aquela linha ali vermelha, Corinthians, Itaquera, Barra Funda, quando que você imaginou que naquele espaço de montanha ali, aquele barro, ia abrigar... Aquele brejo ia abrigar uma Copa do Mundo, Aguiar? Quando que nos seus tempos de office boy você imaginou isso? Nunca imaginava. Não imaginava. Não imaginava que o Corinthians ia ter um estádio. Muito menos o estádio ia ser de Copa do Mundo. Entendeu? Porque, foi uma das grandes piadas. Tem 3 grandes piadas do futebol paulista, né? Que era Corinthians ter estádio, Corinthians ter Libertadores e o Palmeiras. Essas são as 3 piadas, só sobrou o Palmeiras. Entendeu? Mas, poxa, quando o Corinthians inaugurou o estádio, acabou a pior piada do futebol paulista, pô. Concorda comigo, Caissara? Eu acho que o Corinthians fez um grande desfavor para a cultura do futebol, que foi acabar com 2 piadas, que foi a questão da Libertadores e a questão do estádio. O Corinthians é só decepção. Até quando o Corinthians ganha, ele decepciona a gente, porque, não dá. Sacanagem, né, pô? Então, essa questão do Corinthians, eu acho que assim, eu entendo toda a questão de o Corinthians ter um estádio e tal, mas eu achei que foi uma atitude pouco inteligente da diretoria do Corinthians, porque não tem problema você mandar os jogos no estádio como era o Pacaembu. O Pacaembu é um estádio que é bem localizado e tal. O Corinthians poderia ter tentado alguma parceria para modernizar o estádio e continuar ocupando. E, enfim, o Corinthians entrou numa dívida assim bilionária para pagar esse estádio. Provavelmente não vai comprometer as finanças do clube por bons anos.
Provavelmente daqui a uns anos vai ter que ter algum plano de ajuda ao Corinthians, porque ele não vai conseguir pagar todas essas dívidas. Enfim, eu só queria dizer que assim, o estádio é bonito, não tem queixas. O estádio eu tive a oportunidade de ir, inclusive até na Copa do Mundo eu fui ver um jogo. O estádio é bonito, ele tem uma área legal assim de acesso, na cara do metrô aqui em São Paulo, então de qualquer lugar da cidade, você indo de metrô, você chega sem dificuldade e tudo. Eu só acho que a questão financeira o Corinthians deveria ter repensado aí, porque fazer um estádio bilionário não é saudável para nenhum clube. Quem não é de São Paulo é curioso, porque o estádio do Corinthians, como o Caissara falou, ele fica bem em frente à estação Itaquera do metrô. Então, e durante muito tempo, antes mesmo do estádio ser construído, a estação Itaquera sempre se chamou, até nas placas era escrito Corinthians Itaquera, né? Só que não tinha o estádio na época, nem se cogitava a ideia. Tinha o CT, o CT do Corinthians era ali. O Corinthians não usava muito, ele usava mais a Fazendinha como o CT, só que existia o espaço ali já era do Corinthians. A escolinha de futebol do Corinthians era ali, que eles falavam que era o terrão, né, dos jogadores. Não, terrão é na Fazendinha. O terrão, ele é um campo que fica ao lado ali do estádio da Fazendinha, mas o Corinthians, ele tinha ali, ele não tinha muita estrutura profissional naquele CT, mas era um espaço aqui do Corinthians e eventualmente o Corinthians treinava lá. Sim, então, mas só complementando, o nome da estação era Corinthians Itaquera, e bem depois, assim, bem anos depois, que do outro lado ali, porque pra quem não é de São Paulo, a linha vermelha do metrô de São Paulo começa na Zona Leste, na Corinthians Itaquera, e a última linha que vai até a Zona Oeste é a Barra Funda. A torcida do Palmeiras, a primeira é a Barra Funda e a última é o Corinthians. Sim. E depois... E a Barra Funda é a que fica localizada bem próximo ao estádio do Palmeiras e passou a se chamar Palmeiras Barra Funda. Quem não é de São Paulo pode estranhar um pouco, né? Mas é engraçado, né? Acho que quem chega em São Paulo fala, não, Corinthians Itaquera, Palmeiras Barra Funda, depois virou moda, né? Depois teve Santos Jabaquara, Portuguesa Tietê. E tem que ter um repúdio aí, porque tem que ter Juventus Moca. Não, mas a estação de trem virou Juventus Moca. Virou Juventus Moca? Faz muito tempo que eu não pulo aquela linha do trem ali. Exatamente. Ia fazer uma campanha aqui no Dibrada para a estação Água Branca virar Nacional Água Branca, já que todo mundo tem, por que o Nacional não tem? É verdade, fica aí a nota de repúdio. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Bom, vamos avançando para mais um estádio aqui da cidade de São Paulo. Esse é um estádio que eu confesso que é falha de caráter eu nunca ter ido, que é o estádio da Moca. Aguiar, comenta aí sobre o estádio da Moca. A Rua Javari, né? A famosa Rua Javari, que eu tô tentando achar aqui no texto, agora achei o estádio Conde Rodolfo Crespi, né? É a famosa Rua Javari, que é o estádio do Juventus, né, que é um dos times de colônia italiana, para quem não é aqui de São Paulo. É um clube pequeno, mas tradicional da cidade de São Paulo. O Juventus, que é um moleque travesso, que costuma ganhar dos times grandes, principalmente nem nos seus domínios, né, que dificilmente o Juventus jogava contra time grande no seu estádio, né, ele sempre jogava fora. Mas o Juventus, acho que o detalhe principal que você for passear em São Paulo, se for de São Paulo que tiver chance, é assistir o jogo do Juventus para aproveitar a cantina italiana no intervalo. É o estádio que fica nessa região ali da Zona Leste, que é privilegiados. Não é Zona Oeste, não. Talvez o 86 fala que é Zona Oeste. Mas é aquela Zona Leste gourmet, porque a gente ali Zona Leste, a gente já se associa ao fundão ali, Itaquera, Guaianazes, mas a Moca ali é quase uma região central, praticamente. Enfim, aí tem essa questão particular do estádio que tradicionalmente tem essa culinária italiana. O Juventus tem alguma relação com a Itália também? Sim, total. O Juventus tem o nome do Juventus da Itália, né? Em homenagem ao Juventus da Itália, porque os fundadores, um torcia pro Juventus, outro pro Torino. E as cores, as cores do Torino. É verdade, é o famoso Grená, né? E o nome do estádio é Conde Rodolfo Crespi. Esse cara foi um imigrante italiano, radicado em São Paulo, e ele construiu um dos principais grupos industriais brasileiros na época, que hoje, se fosse calcular a fortuna dele, seria quase 3 bilhões de dólares americanos. O nome do estádio é Conde Rodolfo Crespi, só que o nome do estádio ele ficou mais conhecido como Rua Javari, que é a rua que é localizado, né? O estádio, na minha carteira de trabalho, dos meus árduos tempos de trabalho, onde eu espero me aposentar, meu primeiro registro é na Rua Javari, Aguiar. Você sabia disso? Não sabia, não.
Eu acho que era gandula, hein? Eu trabalhei na Rua Javari, só que não era no estádio, né? Ficava ali localizado, eu trabalhei na praça de alimentação do Extra, da Moca ali, e toda vez, e de domingo a gente trabalhava ali, toda vez de domingo vinham os torcedores do Juventus se alimentar ali na praça, e a gente serviu muita coisa ali, comidas nada saudáveis, fast food, muita coisa sem lavar a mão, batizado. Mas a Rua Javari é importante mesmo. Tinha bastante. O pessoal era bem fanático, assistia jogo ali. O pessoal ia com a camisa do Juventus. É um estádio que você só consegue assistir jogo de manhã, né? E de tarde, porque não tem iluminação noturna. Na Rua Javari tem um monte de pizzaria ali. Tem a Dom Giovanni. Tem vários nomes. Essa Dom Giovanni é um nome que eu lembro bem. E se você for comer uma pizza lá, você pode deixar a chave do seu carro já, porque é uma fortuna. Aguiar, a época que eu trabalhei também na Rua Javari, tinha a estação Moca ali, que você tá falando. Era uma estação que não tinha muita segurança, não tinha... O vigia ali, ele era um pouco desatento, às vezes ficava dormindo. Isso na época ali de 2005, 2006. Economizei muita passagem, Aguiar. Na época eu ganhava passe também, não tinha bilhete único, ganhava meu passe. E pulei muito aquela linha ali, aquela linha de trem ali, porque ela é uma linha antes da estação Brás. Então a gente pulava a linha ali na Moca, pulava a plataforma, ia até o Brás e conseguia fazer a baldeação para vir aqui para Guaianazes. E era muito escuro ali na Rua da Moca, tinha uma rua ali que chamava Sacramento Blake. E a Presidente Wilson, você passava por ela também? Presidente Wilson, não lembro. Eu lembro da Taquari, eu lembro da Rua dos Trilhos, eu lembro da Rua da Moca propriamente, e a Rua do Hipódromo, que é famosa ali por ter as famosas lojas de Pauline, que podia fazer propaganda aqui pra gente. É verdade. Eu vou te falar, só pra fechar. Fala a verdade, você era surfista de trem, né? O seu, o meu, o nosso Pacaembu. Chegamos mais um estádio do município de São Paulo, digamos, localizado no município, que é da Portuguesa de Desportos. O famoso estádio do Canindé, localizado também na Marginal Tietê. Então, se você cruzou São Paulo aí em alguma viagem, você estava vindo do Paraná indo para o Rio de Janeiro, por exemplo, você cruzou aí, com certeza você viu aí esses dois estádios na cidade de São Paulo. O curioso sobre o Canindé é que existe um mito, podemos dizer assim, sobre a propriedade do estádio, que muitas vezes a gente ouve falar que o Canindé era do São Paulo e a Portuguesa comprou o estádio. Mas, 86, explica melhor essa questão. A história é de que em 1956 a Portuguesa ela adquiriu o imóvel no bairro do Canindé, o terreno, e depois, porque o proprietário era o Vadit Sadi, esse cidadão, ele era um sócio do São Paulo Futebol Clube, então criou-se essa ideia de que o São Paulo vendeu o estádio para a Portuguesa, mas na verdade quem vendeu o terreno do estádio era um sócio do São Paulo. Então teve essa confusão aí, é um mito que tem aqui em São Paulo, todo mundo pensa isso, né? O estádio era do São Paulo e depois passou a ser da Portuguesa, mas até como a gente pode ver na biografia do estádio, o primeiro jogo foi entre Palmeiras e Portuguesa, aliás, Portuguesa e Palmeiras, que a Portuguesa venceu o Palmeiras. É curioso, eu confesso que antes da gente se preparar para o programa aqui, eu tinha muito claro isso na minha cabeça, que o Canindé, como estádio, não como terreno, ele era do São Paulo e depois foi cedido à Portuguesa para quando o São Paulo construiu o Morumbi. Fica essa correção aí de informação curiosa. E a Portuguesa, que por muito tempo foi um clube de primeira divisão, chegou a disputar final de Campeonato Brasileiro, é um time bem relevante aqui da cidade de São Paulo, mas nos últimos anos vem sofrendo aí com quedas atrás de quedas. Se eu não me engano, agora ele está sem divisão no futebol nacional. Isso. Enfim, então faz tempo que os times de São Paulo aqui não enfrentam a Portuguesa no Canindé. E eu realmente não me lembro da última vez que isso ocorreu. Então, deixa eu falar, eu tava vendo os recordes de público e teve um recorde de público que eu estava na partida. Vocês acreditam? Eu tava olhando aqui agora nas informações. Em 2001, Portuguesa 0, Santos 0, eu tava nessa partida. E fui ver a estreia, o Santos tinha comprado, o Marcelo Teixeira tinha mandado comprar um atacante da seleção paraguaia, só que o Santos comprou o atacante errado. Era pra contratar o Richard Baez, o Santos contratou o Edgar Baez, que era o irmão do Richard Baez, e não era da seleção paraguaia. Aí eu queria saber, que diretor de futebol sai daqui pro Paraguai e contrata o cara errado? Ele contratou um produto paraguaio, né? Então geralmente vem falsificado. Rapaz, até que ele meteu os golzinhos, o tal do Edgar Baez, mas o certo era o tal do Richard Baez. O seu, o meu, o nosso Pacaembu.
O nome do estádio, como a gente estava falando, né, também é um nome tupi, um nome indígena, e ele vem do tupi-guarani, chama Canindé, só que com K, e tem vários significados. Ele pode significar tipo de índios missionados, ou que habitavam as margens do rio Banaibu. Então tem um monte de significado aqui. Então mais um nome aí que está localizado na Marginal Tietê, também é um nome indígena, e bairro do Canindé, importante, né? O estádio do Canindé, que nem o Caissara falou, a gente passa na Marginal ali, vê o estádio que bem colorido, né? Na Marginal ali tem várias coisas, né? Tem o Sambódromo do Anhembi, tem o estádio da Portuguesa, o estádio do Corinthians, tem o Shopping D. Que mais tem ali, o Aguiar? Que você que é um cara viajado. Center Norte. O Center Norte. Um rio fedido. Verdade. Fico concordando. Você já foi no estádio do Canindé, ou Caissara? Não, infelizmente não. Quando eu comecei a frequentar mais estádios, a Portuguesa já tava nesse limbo aí. Então, cara, de verdade, eu não lembro a última vez que o Santos jogou com a Portuguesa no Canindé. Eu acho que eu vou até me correr para conhecer o estádio, porque tem um forte comentário que tem um grupo de empresários tentando comprar aquele setor por ser bem localizado na rede de São Paulo e transformar num condomínio de residencial. Então talvez no futuro aí o estádio deixe de existir. Lembrei de outra coisa também que tinha na Marginal e não tem mais. Play Center. Play Center. eu não cheguei aí no Play Center. Acho que daqui só o Aguiar que foi, né, Aguiar? Não fui. Eu conheci o Play Center. Você chegou aí? Cheguei, fui com a turma da igreja, quando eu era um jovem cheio de esperança. Quero falar mais uma coisa. Eu assisti aí, acho que mais de 10 jogos do Santos no Canindé aí. Se não foi até... teve eu assisti uma derrota do Santos só no Canindé, que foi aquele jogo que passa muito na TV, que foi os 4-2 de virada da Portuguesa em cima do Santos, que o Denner faz aquele gol que dribla todo o time do Santos. Você já deve ter visto esse gol, vocês dois aí. Sim. Famoso gol do Denner. Eu estava naquela partida, e um detalhe, viu, Caissara? Nesse dia, foi o dia que eu fiz a minha carteirinha da torcida jovem do Santos. Hoje o programa vai ficar longo e é o programa da nota de repúdio. A Portuguesa começou a afundar depois que Javier Castrilli fez aquilo com ela, não foi não, Aguiar? Sem sombra de dúvida. Depois desse dia aí, a Portuguesa nunca mais foi a mesma. Um dos maiores cápulas do futebol brasileiro é esse cara aí. Sem sombra de dúvida. E pra quem não sabe, em 98 a Portuguesa estava na semifinal do Campeonato Paulista com a vaga quase garantida pra final contra o São Paulo, né? E aí me trouxeram um juiz argentino que praticamente, né, assaltou de tudo que é jeito a Portuguesa, né? E aí depois disso a Portuguesa nunca mais foi a mesma. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. E chegamos para encerrar os estádios na cidade de São Paulo. Chegamos ao Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Estádio do Pacaembu. E ele fica localizado na Praça Charles Miller, que curiosamente tem um nome também atribuído a uma figura muito importante do futebol. Charles Miller é aquele cara que trouxe o futebol basicamente na mochila pro Brasil. Aquele cara. O cara praticamente trouxe o futebol dentro da mochila pro Brasil. Como que a gente pode difundir o esporte nesse solo tupiniquim? Ô Aguiar, o Charles Miller, ele trouxe 2 bolas na mochila. Isso mesmo. Então quer dizer que ele veio com 4 pro Brasil? É bem por aí. Mas... legal com 86, tá atento nos detalhes. Sempre atento. O nome do estádio é Paulo Machado de Carvalho, em homenagem a um advogado e empresário brasileiro, conhecido nacionalmente como o título de Marechal da Vitória, por ter sido o chefe da delegação brasileira em 2 Copas do Mundo e é considerado o maior responsável fora de campo pelas conquistas de 58 e 62. E por conta disso que ele leva o nome do estádio do Pacaembu. E o estádio do Pacaembu, ele fica numa região próxima aqui, né? A gente tava falando, quem não é de São Paulo, a gente sempre lembra disso. Zona Oeste? Não. Esse é da Zona Oeste mesmo. Na Zona Oeste, porque ele fica bem perto da região central ali, né? É região central ali. Não. Pertence a Perdiz, é Zona Oeste. Trabalhei 22 anos. Mas aí é muita tecnicalidade, porque ele é muito próximo ali à região central. Qual o metrô que fica mais perto dele? A gente decide por metrô aqui. É a Chácara Clabin. Estação Clínicas. Que Chácara Clabin? Você tá doido? Eu falei errado, é a Estação Clínicas. Outra curiosidade do Paulo Machado de Carvalho, que ele foi o
ele foi responsável por criação de vários veículos de comunicação. Ele foi o fundador e patrono da rede Record de televisão, antes dela ser vendida para o atual presidente Edir Quero Dinheiro Macedo. O que você acha disso aí, Aguiar? O cara criou a Record e criou a maior cópia da televisão brasileira. Você assiste a Record, ou Aguiar? Não assisto a Record. E outra coisa, o Paulo Machado Carvalho não pode passar batida. Ele era um dos diretores do São Paulo, sabia? Ah, é? Ele também era diretor de São Paulo. Mas então, a Record, né? Eu não sei, eu não... Posso estar errado, se vocês até quiser puxar aí, mas a antiga Tupi tem alguma coisa a ver com a Record? Eu acho que não. Eu sei que a Record, ela era do Silvio Santos, depois que o Silvio Santos vendeu, Perdi Macedo. E você tem que agradecer a Record, ô Aguiar, porque senão o seu patrão não seria tão conhecido. Quem, patrono? O Anjo Caído, pô. Ah, o Anjo Caído. Opa, o Anjo Caído, ó. Tô esquecendo do chefe, pô. E se não fosse a Record com o seu jornalismo independente, investigativo, de procurar os maiores nomes aí do submundo, o Anjo Caído não seria famoso do jeito que é. Verdade, concordo plenamente. Fala um pouco da história de vocês com o Pacaembu aí. Eu tenho muita história com o Pacaembu, vai dar muito programa. Resume. Não esquece que você já falou de 95, hein? No outro programa. Já foi de 95 o programa, né? Então nem vou falar de 95, mas jogo Santos contra o Juventus, bate de chuva. A única vez que eu e o Caissara assistimos o jogo junto foi no Pacaembu, foi um Santos e Botafogo Ribeirão Preto. Nossa, com aquele time sofrível do Santos. O Santos ganhou de 1-0 com o gol do Fabão. Foi a primeira vez que eu fui no Pacaembu, foi aquela. E assim, né? O Pacaembu é de longe o estádio que eu mais visitei, porque é um estádio na cidade onde eu moro, então fica muito mais fácil acesso, e o Santos tem mandado muitos jogos. Mas assim, eu não tenho nenhuma partida memorável além daquela que eu comentei no outro programa. Então deixo a bola com você, Aguiar. E assim, vários jogos importantes, né? Só vou citar Santos 95, porque eu já falei no outro programa. Santos e Juventus, Santos campeão paulista, estavam um tempão na fila, né? Um jogo importante daquele título do Paulista. E vários outros jogos, né? Que eu peguei de Santos. Mas assim, teve um jogo do Santos. A única coisa que eu fiz, vamos dizer assim, que eu fiz alguma infração no estádio, né? É que eu fui assistir um Santos e Ponte Preta pela Copa São Paulo, inclusive o Santos meteu 3-0 na Ponte Preta e tava proibida as torcidas, e eu consegui entrar com a camisa da torcida jovem, né? Pus com a camisa do Santos, da torcida jovem por baixo, levantei a camisa na hora de ser revistada, e lá dentro eu tirei a camisa da jovem, fiquei lá fora, né? O Mano Brown tava nesse dia também, inclusive. Mas a ilicitude que você fala é a camisa ou outras coisas que você e o Mano Brown usaram? Não, só a camisa. Mas fiquei pertinho dele. Falando do estádio do Pacaembu, ele foi um estádio utilizado na Copa de 1950. Então a gente teve uma partida do Brasil com a Suíça, que o Brasil empatou por 2-2. A gente teve a partida da fase final, na verdade jogaram Suécia e Espanha, que foi 3-1 para a Suécia. Então é um estádio que teve essa honra de participar de uma Copa do Mundo. E é o estádio que aqui em São Paulo, antes do Corinthians ter o seu estádio próprio, era conhecida como a Casa do Corinthians, né? Tinha ainda tem o tobogã Tem o tobogã. Então, o tobogã, eu ia até comentar isso, ele é um estádio que ele tem uma arquitetura bem legal, assim, que ele tem uma arquibancada que faz aquele U atrás de um gol, e atrás do gol oposto ele tem uma arquibancada que o nome já sugere, uma arquibancada reta, que é chamada de tobogã. Só que com essa nova administração, que o Pacaembu foi cedido à iniciativa privada, né? Teve uma concessão, e o tobogã ele vai ser demolido e vai ser construído uma espécie de empreendimento ali, que vai ser um hotel, alguma coisa nesse sentido. Então o Pacaembu ele vai ter a sua estética ali alterada drasticamente, que é lamentável, porque o Pacaembu é um estádio tombado. Então, infelizmente, eles vão mexer nessa área que, além de ser muito legal ver o jogo, é geralmente a área mais popular do estádio. Então fica mais uma nota de repúdio aí. O seu, o meu, o nosso Pacaembu. E agora a gente partindo para os dois últimos estádios, lógico que a gente poderia citar muito mais. Tem a cidade de Campinas, aqui em São Paulo, e nessa cidade tem dois clubes que são clubes tradicionais, que são a Ponte Preta e o Guarani, e na mesma avenida, que é a avenida, e o nome da avenida ainda é conhecida como Avenida dos Estádios, são dois times rivais que têm cores diferentes, são times que têm características, e eles estão separados apenas por 1 quilômetro de
distância de um estádio pro outro, né? É engraçado que a gente fala aqui de São Paulo que tem vários estádios, que poderia só ter um. Imagina uma cidade menor que é Campinas, tem 2 times que, apesar das dificuldades que estão passando, são times grandes, né? São times importantes, tradicionais, e os estádios deles são construídos a 1 quilômetro de distância. O primeiro estádio é o estádio Banco de Ouro da Princesa, ou Banco de Ouro, que é o nome dele mesmo, que é um estádio localizado em Campinas, no interior de São Paulo. É o maior estádio da cidade, foi inaugurado em 31 de maio de 53 e é a casa do Guarani Futebol Clube. E o nome do estádio é por conta da forma dele, né, que é oval e que lembra um brinco. E por que ele é Banco de Ouro da Princesa? Porque a cidade de Campinas é conhecida como Princesa do Oeste. Então, Banco de Ouro, Banco por causa do estádio, da forma dele, e Princesa por conta do nome da cidade, que se chama Princesa do Oeste. O Banco de Ouro é um estádio que ele tem várias polêmicas ultimamente, né? Que é um estádio, apesar de ser um estádio tradicional, um estádio que abriga um dos maiores clubes do Brasil, ele tem várias brigas judiciais aí que querem derrubar ele, construir shopping, construir terreno. Então, sobre o Guarani, acho que eu até citei no programa passado que tinha uma proposta de comprar o estádio e fazer uma arena mais perto da Anhanguera, que só pra vocês entenderem, Campinas é uma cidade que fica 80 quilômetros da capital de São Paulo, tem 2 clubes realmente de grandes torcidas, não tão grande no cenário nacional em títulos, mas de grandes torcidas, né, Caissara? Você concorda comigo nessa parte? O que acontece? O Guarani realmente já teve várias propostas de compra de terreno, até para cobrir dívida trabalhista, essas coisas. E o que ele falou também é importante, é dividido por uma avenida, né? Que aí a gente já passa por Moisés Lucarelli, que é o estádio da Ponte Preta. E 2 torcidas fanáticas, e é um problema sério, né? Quando tem jogos dos 2 clubes em Campinas, né? Principalmente clássico, né? Agora também é torcida única. Não sei se vocês sabem disso, que Guarani e Ponte Preta também estão jogando com torcida única. Vocês sabem disso? Sabia. Ah, sabia? Então, eu tenho um carinho especial pela Ponte Preta, por causa das cores, né? Que é as cores do Santos também. Mas a Ponte Preta é uma torcida que, qualquer jogo do interior, qualquer jogo da Ponte Preta, eles levam muitos torcedores, é incrível. Eu já tive a oportunidade de assistir o jogo do Rio Branco e Ponte Preta lá em Americana, e tinha mais torcedor da Ponte Preta que o próprio torcedor do Rio Branco. Já assisti aqui também no Jaime Sintra, aqui em Jundiaí, que é uma cidade próxima a Campinas. Também a torcida da Ponte Preta dividiu meio a meio com a torcida do Paulista, então a torcida, eu acho, na minha opinião, a torcida da Ponte Preta é uma das mais fanáticas do Brasil. Não sei se vocês concordam. Eu não tenho essa informação, assim, essa estimativa, mas assim, a torcida da Ponte Preta com certeza é a mais persistente, né? Porque o time nunca deu uma volta olímpica no estádio e eles estão lá firme e forte. Firme e forte, é verdade. E segundo 86, só tem um time grande em Campinas, que é o Guarani. Eu não tenho essa informação, mas é muito engraçado, né, essa questão da torcida do estádio, né, da cidade de Campinas. A cidade de Campinas, apesar de ser uma cidade que não é considerada uma cidade gigante, tem uma história, né, tem uma universidade importantíssima aí, que é a Unicamp, tem esses 2 clubes que são importantíssimos também. Eu já cheguei aí em Campinas uma vez, quando eu trabalhava, em 2010, eu trabalhava no Hospital 9 de Julho, e teve algum treinamento em alguma coisa, e a gente foi de carro lá pra Campinas, e foi uma viagem bem ruim mesmo. A comida tava ruim, não pagaram a viagem direito pra nós, eu não recebi nenhum aumento no salário. Pra mim, Campinas foi isso. Mas bom, pra você ver, mas não é nada contra a cidade de Campinas, eu quero deixar muito claro que é contra a empresa que me explorava. Mas é engraçado isso, né, de ter 2 estádios. Me parece, eu não sei, eu vou perguntar até pro Aguiar, o Brinco de Ouro é um pouco mais sucateado do que o Moisés Lucarelli, ou não parece isso? Não, então, é assim, o Brinco de Ouro é maior que o Moisés Lucarelli, mas até pela situação financeira dos 2 clubes nos últimos anos, o Moisés Lucarelli tá muito mais cuidado, entendeu? E tem até projeto de virar a arena mais moderna, né? O estádio do Moisés Lucarelli, que provavelmente vai virar. E aí, galera desse programa desgraçado, com esses apresentadores de merda, vou ensinar vocês a cantarem hoje o hino do meu time de coração, o glorioso, o maior do Rio de Janeiro, o América Carioca. Você já conhece o hino deles, ô Caissara? 86, esse prestável do Aguiar, vocês conhecem? Não, mas pode cantar. Então vamos lá. E tem que cantar direitinho, viu? Porque eu vou te falar. Caissara, tô de olho em você, hein? Meu tridente faz tempo que não espeta em você, hein? Fique esperto. Então vamos lá. Quero todo mundo cantando junto comigo. Todos os pessoal que acompanha o podcast aí. Não sei que os caras também não tem o que fazer na vida pra escutar esse podcast desse pessoal aqui. Mas vamos lá. Som na caixa, hein? Tem que torcer, torcer, torcer. Tem que torcer até morrer, morrer.
que a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é a cor dos nossos corações. E nos dias de emoção, todo mundo cantará essa canção. Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Campeões de 13, 16 e 22, tralala. Temos muitas glórias, chegarão outras depois, tralala. Campeões, a pelota nos pés, já conquistamos grandes títulos atrás. Aí assim, aí em diante é isso aí. Esse é o hino aí do nosso glorioso América Carioca, o maior time do Rio de Janeiro. Gostou, 86? Eu parei na parte que o Anjo Caído começou a falar em morrer, já me deu um calafrio aqui. E eu vivi pra ver o Anjo Caído fazer tralalalalaú. Parecia o Silvio Santos. Swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal.